Olá, pessoal. Boa noite. Namaskar. Então, quem for chegando, já tem algumas pessoas aí presentes. Eu queria pedir para quem está aqui já presente pudesse colocar no nosso chat se o som tá ok, tá? Se dá para ouvir bem. E eu queria que vocês só me dessem um retorno, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. É, Então, quem está chegando, a gente tá. Algumas pessoas se inscreveram, pessoas que estão na nossa lista, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais estão chegando, estão recebendo os nossos convites. E, particularmente, esse nosso encontro de hoje, para mim, é muito especial, porque ele fala de um momento, né, muito especial que a gente está vivendo. E eu quero hoje a gente conversar um pouco sobre esse momento, sobre a nossa prática yoga, sobre a nossa prática enquanto instrutores, enquanto praticantes do caminho do yoga e qual o nosso papel, né, nesse cenário. E depois nós vamos fazer uma prática, tá? É uma prática que tem a ver com esse tema, o tema desse caminho de expansão da consciência, né? Um caminho. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, quem está chegando, quem vai nos acompanhar. Então, só para você saber, a gente vai conversar um pouco, vou trazer alguns temas relevantes que eu selecionei para vocês e depois a gente vai fazer uma prática juntos, tá bom? Então, vamos lá. Então, se você quer convidar mais alguém, quer facilitar que esse conteúdo, esse convite chegue a mais pessoas, então dá o seu curtir aí, dá o seu like nessa live e para a gente poder oportunizar esse trabalho, essa experiência, essa conversa, né, essa troca para mais pessoas. O tema de hoje é um caminho para a expansão da consciência, né? A gente conversar sobre isso. Então, o que é a anatomia vivencial? O que é essa metodologia pode nos propor nesse sentido? Quando a gente pensa no caminho do yoga, né, se eu dissesse que a gente vai conversar com a proposta da anatomia vivencial, com ser o caminho da expansão da consciência, ou vamos olhar para o caminho da expansão da consciência, ficaria redundante, né? Porque se a gente pensasse que se isso é para o contexto, né, o cenário do yoga, yoga já é expansão, né, da consciência, já é um caminho que nos conduz a isso. Mas a ideia é que seja um caminho, né? Então, o que é que a gente pode conversar sobre tudo que essa metodologia pode nos ajudar e ser um dos caminhos para que a gente, nessa viagem, a gente consiga mergulhar mais fundo, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje, um caminho para a expansão da consciência. É sobre essa possibilidade de um caminho que eu vou conversar com vocês. E o que é bem interessante é que esse tema, né, quando eu escolhi, essa escolha ela nasceu muito do que eu escuto, né, dos alunos que são instrutores, o que eu escuto dos alunos que são praticantes de yoga, falando dessa perspectiva, dessa experiência, né, do quanto essa experiência física poderia e estava sendo um potencializador dessa expansão da consciência, né? Então, a gente fazendo essa associação entre os diferentes coxas, entre as diferentes camadas da mente e as experiências de expansão que a gente pode potencializar. E aí, o que é curioso, né, é que esse tema ele se insere exatamente no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, do coronavírus. Não tem como não falar sobre isso, né? Uma realidade que está mexendo com todos nós
de uma forma ou de outra. E é muito louco, né? Muito assim, curioso o quanto tá essa efervescência, né? A gente ao mesmo tempo está aqui no Brasil vendo um cenário que se instalou em outros países, né? Todos os olhos do mundo estavam na China, depois foi para a Europa, Estados Unidos e agora estamos nós aqui vivendo essa experiência, né? E vem como um caldeirão, né? Vem mexendo e mexe com tudo, mexe com a nossa rotina, mexe com os nossos hábitos, mexe com o nosso trabalho, mexe com as nossas relações. E, claro, vivemos no momento também da virtualidade, então muita mensagem, né? Muito os grupos de WhatsApp, cada hora uma informação, uma mensagem. Então é um momento muito peculiar, eu diria, né? E o que é que nós, enquanto instrutores de yoga, enquanto praticantes de yoga, enquanto yogis, né? Pessoas que se disponibilizam a mergulhar nesse caminho, qual o nosso papel nesse momento, né? Então, não tem como, gente. Não tem como essa conversa de hoje não estar inserida dentro desse contexto, né? E efetivamente eu espero que essa nossa conversa hoje ela tenha um papel também de dar uma contribuição, tá? Nesse contexto, nesse cenário. Não foi à toa, né? Não foi à toa que a gente nem tinha, digamos assim, consciência, né, dos links que a gente estava fazendo, mas esse tema, essa live chegou exatamente numa semana que os movimentos ficaram mais fortes, né? Das pessoas aderirem às quarentenas, das pessoas buscarem o isolamento. Num primeiro momento eu vi muitos instrutores de yoga, donos de espaços de yoga, donos de escolas de yoga, num primeiro momento ainda nesse movimento de vamos nos resguardar, vamos abrir as janelas, vamos seguir as orientações, cada aluno chega com seu tapetinho, vamos nos higienizar. E eu confesso que eu olhava aquilo, eu presenciava com certa preocupação, porque né, ainda abrir uma porta para o contato. E confesso que acho muito bom ver. Hoje eu vi um pouco nas redes sociais acompanhando, que eu também teve uma hora que eu disse, espera aí, vamos fazer alguns filtros. E eu vi vários instrutores, donos de escolas, donos de espaço, dizendo, olha, a gente vai fechar. O momento é de recolher e vamos buscar outros caminhos. Então, as pessoas estão aí buscando as plataformas online, criando as aulas online. Conversei com vários colegas hoje, alunos meus me mandaram mensagem pedindo informações, que nunca estavam nesse mundo online. Então, acho muito bom que nesse momento a gente esteja encontrando aí esses caminhos para realmente levar essa experiência do yoga. Eu acho fundamental, né? A gente precisa muito dar esse suporte, né? O suporte físico, emocional, energético, para que as pessoas possam passar por esse caldeirão, né, tão desafiador, por esse cenário da melhor forma possível e podendo, podendo ter perna, podendo estar no seu centro, na sua coluna, podendo estar se conectando com a empatia, podendo abrir mão de algumas coisas, saindo da sua zona de conforto. Nessa história, assim, nesse caldeirão todo, né, de efervescência de informações, a gente também vê muitas pessoas começando a doar, né, trabalhos, poesias. Eu estava vendo há pouco o Fábio Assunção recitando um poema. Mais cedo eu vi a Tereza Cristina cantando sambas belíssimos. Então, assim, as pessoas também, né, se mobilizando, profissionais se disponibilizando a fazer atendimento online gratuito, terapia, aula de yoga.
psicólogos, psicoterapeutas ajudando aí, dando psicopedagogos, dando suporte às mães, aos pais que estão agora com as crianças em casa, enfim. É um cenário que está mexendo, né, com todo mundo e que a gente possa também dar a nossa contribuição, dar o nosso, né, ter o nosso papel nesse cenário. O que a gente tá vivendo hoje, né, nos traz uma exigência de mudança, né? De mudança principalmente do nosso mindset, né? Do nosso esquema mental, do nosso padrão mental. E a gente precisa se reconfigurar, né? Estar aberto a essa possibilidade, né? De se reinventar, de se relacionar com esse contexto, né, que essa história dessa pandemia nos traz. Então, eu queria iniciar também especificamente essa conversa lembrando de uma citação que eu falei na nossa live passada, semana passada. Teve um momento que eu falei sobre o Moshe Feldenkrais, né, o criador do método Feldenkrais, e que é dos pilares, né, das minhas bases teóricas que contribuem fortemente para a metodologia anatomia vivencial. E o Moshe ele fala que o ser humano estrutura sua experiência, né, através de 3 grandes aspectos, né, 3 estruturas que se relacionam. Uma é a estrutura física, né, o seu corpo, e uma estrutura ligada ao movimento, né? Então, ossos, músculos, articulações, elas estão ali em conjunto, né? Colocando essa estrutura em movimento. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o sistema nervoso, né? Então, todas essas interações, conexões, sinapses, estruturas que estão ali fazendo um processamento de informações, recebendo informações sensoriais, enviando, configurando essas informações e enviando também essas respostas motoras. E o terceiro elemento, o ambiente. Né? Então, o ambiente ele chega como um terceiro pilar desse triângulo. Né? Então, nós temos a nossa estrutura física, nós temos o sistema nervoso e temos a relação com o ambiente. E nesse momento, né, o que a gente está vivendo é uma reconfiguração dessa relação com o ambiente. Né? Então, o que é que esse cenário, né, dessa pandemia está nos cobrando ou está nos impelindo? Ao isolamento do contato, né, o que a gente chama de isolamento social. Então a gente vai para o movimento de recolher, de sair de cena. E a gente precisa, claro, criar outras, né? A sociedade, de uma maneira geral, vai criar outras formas de contato, a virtualização das relações, né? Então, a gente vai agora se virar para um cenário onde a gente vai para dentro, para o pequeno, para o íntimo, para a intimidade, as pessoas nas suas casas, nos seus micro-universos. E isso muda a nossa motricidade, isso muda o nosso esquema mental, isso muda a nossa relação, né, a forma como estamos no mundo. E eu quero direcionar muito essa conversa, gente, para que de alguma forma a gente possa refletir juntos, tá? E dar essa contribuição para que a gente encontre, né, dentro desse compromisso de yogis que somos, que a gente encontre possibilidades, recursos internos para a gente poder passar por essa experiência da melhor forma possível, né? E que essa experiência também seja um momento de aprendizado. Então, quando a gente vem para essa relação, estrutura do movimento, sistema nervoso e meio ambiente, né, o meio onde eu estou inserido e todas as relações, eu mudo a minha expressão no mundo.
eu mudo a minha forma como eu estou no mundo. Mas o que a gente pode, né, e deve se permitir e abrir, expandir a nossa perspectiva mental, é que o que está se apresentando para nós é uma experiência de recolhimento e não necessariamente de contração. Eu queria trazer essa ideia para vocês. Se recolher fisicamente, diminuir o contato, né, não estar mais no coletivo. Nós que somos, né, a maioria de nós aqui, instrutores de yoga, nós vivemos na relação do coletivo, nós vivemos no contato, no toque, no olho, né, acompanhando, conduzindo. E aí a gente está agora tirando essa relação, mas isso, e acho que é uma coisa bem importante que a gente precisa pensar, isso não precisa ser esse recolhimento, ele não precisa ser uma contração, né? Um apertar, um limitar, um fechar. Não, né? A gente pode, nesse recolhimento, a gente pode sim ter uma experiência de expansão. E afinal é isso que o caminho do yoga se propõe para nós, né? Então, quando a gente diz que essa proposta é de que há um caminho de expansão da consciência, é essa ideia que a gente precisa praticar, né? E a prática nesse desafio cotidiano, né? Então, esse cenário que se apresenta agora é um desafio constante para dia a dia. Como é que eu vou me reinventar nesse cenário? Como é que eu vou experimentar nesse recolhimento uma experiência de expansão? Uma outra coisa que a gente deve pensar é que quando a gente está nessa mudança, né, de cenário, nessa mudança de padrão, nessa mudança de rotina, nessa mudança de esquema em todos, né, em todos os aspectos da nossa vida, porque a gente está tendo agora a oportunidade de viver um cenário completamente novo, né? Então, as pessoas que estão trabalhando em casa, vivendo, né, tem aí uma ameaça pairando no ar, né? Os cuidados, uma mudança de rotina, os ambientes públicos se esvaziando, a orientação de que a gente vá para dentro, para dentro, para dentro, né? Então, a gente agora vai experimentar algo novo, que não está no nosso cotidiano, que não está na nossa rotina. E não é só uma retórica, sabe, gente? Não é uma frase de efeito. Mas eu verdadeiramente acredito nisso, que a gente está tendo uma oportunidade de aprender algo novo, de verdade, de se reconfigurar, né, de se reinventar, de se descobrir a partir dessa experiência. E aí eu queria trazer alguns conceitos, né, que a gente trabalha muito na anatomia vivencial e que eu acho que tem tudo a ver com essa prática do nosso caminho prático do yoga, o que é que a gente de fato está buscando ou pode buscar nesse recolhimento físico. A gente está falando de contato, a gente está falando de se isolar para ter um contato seguro, a gente está buscando segurança nesse isolamento físico, mas como eu posso criar uma experiência de que esse recolhimento não signifique contração? Que esse recolhimento seja de fato um momento onde eu possa abrir espaço, né? Porque tem algo novo, o sistema mudou, as regras mudaram, os espaços, as agendas, o tempo, a dinâmica, a rotina, os contatos, eles mudaram e vão mudar nos próximos meses até que tudo isso passe. Mas a gente está assim, entrando nessa onda agora. E como que a gente pode criar espaço, né? Como é que a gente pode não ficar preso na contração, no isolamento, no medo, na insegurança, no tendo que armazenar alimento, tendo que correr para supermercado, de se sentir só, de se sentir, né? Então, como é que a gente pode viver essa experiência e expandir,
né? E o caminho do yoga nos propõe isso, né? A gente sabe que sim. Então, quando a gente pensa em Vistara, né, que tem a ver com expansão, né, expansão psíquica, é isso que a gente ganha, conquista, né, na nossa prática yoga. Então, eu sempre falo com vocês, assim, no Anatomia Vivencial a gente estuda muito a prática segura, quer estudar a anatomia do movimento, quer ajudar os nossos alunos a terem corpos mais flexíveis, mais prontos para os asanas, para a prática meditativa, para os pranayamas. Tudo isso por quê? Porque a gente quer uma porta de entrada, né? O nosso corpo físico como uma porta de entrada. Mas a nossa meta é o corpo físico? Sempre falo, a gente sabe que não, né? A nossa meta é esse estado de expansão da consciência. Então, quando a gente, na nossa prática yoga, seja com os asanas, seja com os pranayamas, com as nossas práticas meditativas, onde é que a gente está indo? A gente está indo para um estado de Vistara, um estado de expansão psíquica, né? Então, eu posso estar lá isolada por um contexto, né? Por uma relação, como diz o Moshe, eu sou a influência dessa minha relação com o meu contexto. Então, o meu contexto, o meu cenário social me pede um isolamento social, mas me dá a oportunidade de eu viver mais ainda, de eu abrir espaço para experimentar a Vistara, né, que é essa expansão psíquica. E eu trouxe um outro conceito também que a gente pode trazer, né, desse universo do yoga, Dukkha e Sukha, né? Então, Dukkha nos traz a experiência que a gente pode viver o sofrimento, né? Aquela experiência da contração, da dor, do sofrimento. E Sukha pode nos trazer uma experiência de expansão, de abertura, de fluidez, de encaixe perfeito, né? Então, que a gente possa viver essa experiência, sabe? De ter um desafio, tem uma ameaça, tem um contexto, mas a gente tem recursos internos. E a gente tem recursos internos com a nossa imunidade, com a nossa mente aí não acionando tão facilmente respostas de lutar ou fugir. E a gente tem recursos internos de vivenciar esse momento como um momento de expansão, né? De expansão psíquica, de Vistara, né? E lembrando dos oito passos de Patanjali, né? O nosso caminho do yoga e seguindo esses passos. Então, a gente tem a nossa prática espiritual, a nossa ética espiritual, né? Os nossos princípios éticos espirituais, Yama Niyama. A gente tem os nossos pranayamas para nos dar vitalidade, para nos dar energia. A gente tem os nossos asanas, né? As nossas práticas para transformar a nossa mente numa experiência onde a gente tenha conforto, tenha estabilidade mental, né? E a gente tem também experiências como Dharana, Dhyana e o Samadhi, que é a meta final, né, da nossa grande jornada. Então, a reflexão que eu trago hoje, o nosso tema de hoje, é que esse momento seja de fato um momento onde a gente possa encontrar espaço, né? E que esse recolhimento ele seja um recolhimento que não venha de uma restrição, que não fique numa contração, né? E que a gente possa se abrir, né? Se abrir para essa expansão, né? Tem uma prática que a gente vai fazer hoje que é muito legal, que eu gosto muito, que num primeiro momento é para a gente experimentar o que é desfrutar da pausa e desfrutar dessa abertura de espaço, né? Então, quando a gente fala espaço, eu queria que você pensasse em espaço na nossa mente, em espaço
nas nossas estruturas físicas, nas nossas articulações, nos nossos movimentos. Então, tem um espaço físico, um espaço, amplitude no nosso repertório motor. E existe um espaço também na relação com as nossas emoções, um espaço no sentido de ser um território para haver troca, para haver reconhecimento, para haver uma possibilidade dessas emoções também serem permeáveis, né? Então, eu quero convidar vocês agora para uma prática. A gente vai para a nossa parte prática com a nossa intenção, né, de fato vivenciar essa abertura de espaço na mente. E existe um aspecto bem interessante para essa abertura acontecer, que a gente tem que pensar nas pausas, né? Não só as pausas quando a gente faz um asana, não só as pausas agora que a gente está sendo obrigado, né, a fazer pausas nas nossas agendas, na nossa vida, mas todas essas experiências elas nos estão também falando de ritmo, né? Então existe um tempo para as experiências, para as transformações acontecerem e para as experiências se maturarem. Então, o nosso convite hoje para a gente fazer uma prática que traga essa experiência da pausa, da abertura de espaço, né? E da autoobservação, né? Então, eu vou convidar vocês agora, você que está nos assistindo, encontre um espaço aí, ou na sua sala, ou no seu quarto, onde você estiver assistindo essa nossa conversa, e pega seu tapetinho de yoga e coloca ele no chão, e agora você vai deitar sobre o seu tapete, de barriga para cima, pernas estiradas e braços ao seu lado, tá? Então, vou dar esse tempinho aí para você poder se organizar no seu espaço. E tem uma coisa, gente, bem interessante, é que assim, quando a nossa motricidade ela se organiza muito a partir dessa referência também do espaço. Então, quando o nosso sistema nervoso rapidamente ele faz um rastreamento, uma avaliação do espaço que nós temos no entorno, o que é que ele faz? Naturalmente ele restringe o movimento. Então, se você está aí num quartinho muito apertado, com uma cama, entre uma cama e uma parede, está botando o seu tapetinho, você já está numa atitude de constricção, de fechar, de opressão do movimento. Então, procura um espaço bacana, coloca aí garante um espaço aí também para que seu sistema nervoso entenda que você pode se mover com mais amplitude, também física, que é uma das práticas que a gente vai fazer agora. Então, vou dar esse tempinho para vocês se organizarem aí. Gente, ouvi falar aqui que o pessoal do suporte está falando que parece que o vídeo está travando, não é isso? E aí a gente vai gravar, vai mandar essa gravação, a nossa gravação tá ok, e a gente vai mandar para vocês pelo nosso grupo do Telegram, tá? E aí depois eu convido vocês a mandarem os seus depoimentos sobre essa experiência pelo nosso direct, e também pela mensagem do Face, tá? Mas quem estiver conseguindo assistir, vamos fazer juntos essa prática, senão você vai estar recebendo ela gravada. Bom, então agora deitado de costas, pernas estiradas, braços ao seu lado. Fecha um pouquinho os olhos. E agora leve a atenção para as áreas de contato que você faz com o chão. Que áreas são essas? Né? Como é que se dá esse contato? Então, imagina se esse chão, se essa área do tapete fosse uma folha de papel em branco e seu corpo fosse um carimbo impregnado de tinta.
Quais os pontos de pressão? Que marcas que estão ficando nessa folha de papel? E não tem nada para ajustar, não tem nada para corrigir, para regular, só observa. Então é como se você estivesse tirando uma primeira fotografia, né, dessa relação. Já que o tema do momento, né, é contato, é relação. Então vamos estabelecer essa relação com o chão que nos sustenta agora. Com o elemento terra que recebe o nosso peso agora. E agora eu vou convidar para que você acorde esse observador interno e não tem nada a ser feito. Você não tem exercício nenhum, ação alguma a fazer. Sua única intenção, seu único foco é observar. Então observa as sensações que estão surgindo em você agora nessa relação com o chão. O que é que surge dessa pausa? Tem uma pausa de movimento, mas tem um pulso acontecendo. Tem um pulso que não para, que é o pulso da tua respiração. E a gente tem falado muito nos nossos encontros sobre refinar a percepção, né? Sobre perceber o que é que. Refinar a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo agora. Então, agora experimenta observar o que é que está acontecendo agora. O que é que se move em você nessa pausa? O que é que acontece com as suas escápulas, com os seus ombros? Como é que sua coluna se relaciona com essa pausa e com esse movimento da tua respiração agora? Então, sente essa relação com o chão, sente o pulso da sua respiração e, sem querer uma resposta específica, só observa o que é que acontece nessa pausa agora. E nessa pausa, conecta agora com o pulso da tua respiração, que ora expande, ora recolhe, ora avança, ora recua. E se permita agora, toda vez que você entrar no movimento de esvaziar, na exalação, experimenta entregar o peso para a terra. Intencionalmente, a cada exalação, confia nesse contato, confia nessa relação que você está criando com a terra agora. Como é que eu posso me sentir segura nessa relação, nesse contato? Quando eu confio em entregar o meu peso para a terra.
E eu vou experimentar agora, quanto mais eu confiar na exalação, entregar meu peso para a terra, mais a inspiração seguinte, ela naturalmente vai querer crescer. Então, quanto mais eu entrego, mais eu expando. Desfrute dessa experiência agora. Quanto mais você sentir o seu peso sobre essa superfície, mais a expansão vai acontecer no próximo ciclo respiratório. E um outro convite que eu te faço agora é, a cada exalação, sente o peso dos seus ossos. Imagina todo o teu esqueleto ósseo pesando sobre a terra, pesando sobre essa superfície. E quanto mais eu sinto o meu esqueleto pesando sobre essa superfície, mais eu expando na próxima inalação. O que é que se move nessa pausa? Nessa pausa, quanto eu estou avançando no caminho de Vistara, da minha expansão psíquica. O quanto eu estou abrindo espaço para os meus pulmões expandirem. O quanto eu estou abrindo espaço para minha mente expandir. Camada por camada. E agora eu vou te convidar para, bem devagar, voltando para a experiência do movimento. E nós estamos agora, nesse momento, ao vivo, com um probleminha de transmissão. Eu sei que a gente não vai conseguir compartilhar em tempo real a experiência, então a gente vai finalizar essa live, vai compartilhar com vocês no Telegram. E se você não teve a oportunidade de fazer, eu queria te convidar para ainda hoje à noite você praticar essa lição. E manda para a gente a sua experiência, vamos se comunicar através do direct. Eu vou ficar bem feliz de saber que de alguma forma a gente pôde, né, nessa noite de terça-feira, que são as nossas lives, nós pudemos, no meio desse cenário todo que nos pede tanto isolamento, tanto recolhimento, que a gente possa estar contribuindo com experiências de expansão.
tá? Então esse é o nosso desejo, meu e de toda a equipe do Anatomia Vivencial. A gente quer se colocar, né, quer dar a nossa contribuição, quer se colocar à disposição para dar suporte a todos os instrutores de yoga, porque nós sabemos que todos nós, enquanto instrutores, praticantes, nós temos um papel fundamental na sociedade nesse momento. Nós precisamos ser inspiradores, nós precisamos dar suporte, dar acolhida, né, ajudar as pessoas a encontrarem a sua força interna, a sua coragem, né? E que a gente possa passar por esse desafio da melhor forma possível. Então, eu estou aguardando o retorno de vocês, tá bom? Namaskar.